recentemente estive numa cerimônia na Fundação Getúlio Vargas, em homenagem ao ministro Reis Veloso, e eu, sempre que eu venho aqui no fórum, etc., não consigo, principalmente agora que eu estou no IPEA, voltei ao IPEA, o ministro Reis Veloso, ele teve 6 filhos, e não sei quantas instituições que ele criou na sua vida, e todas elas muito fortes, muito sólidas. O IPEA talvez seja essa instituição mais velha, mas a FINEP, que o Luiz Mercadante, do Ministério de Ciência e Tecnologia, comandava também, o Fórum Nacional, completa 25 anos, talvez seja o filho caçula, e tem uma instituição que é muito conhecida, mas que eu pelo menos não sabia que era filha dele também, que é o SEBRAE, né? O SEBRAE inicialmente com C, agora com S. Então é uma carreira muito impressionante, de instituições longevas, que é algo raro nesse país. E eu tenho um prazer de, vai ficando mais velho, vai ficando careca, aí eu tenho 4 chapéus, e 3 deles eu tenho a honra de compartilhar com o ministro Reis Veloso. Então, CDS, Fundação, IPEA. Pode chamar do lado brilhante dos pobres, não é o consumo, é o trabalho. Eu acho que essa é a verdadeira revolução que aconteceu no Brasil, e o símbolo da ascensão do trabalho é a carteira do trabalho. Mas e o empreendedorismo? Eu confesso aos senhores, senhoras, que eu tinha uma certa preocupação em relação ao empreendedorismo, porque eu vinha uma queda na taxa de empreendedorismo no Brasil, ficava me preocupando, será que o Brasil só quer um emprego com carteira, mas a importância das inovações empreendedoras. Então, motivo de preocupação. Então, essa é a taxa de empreendedorismo no Brasil em 2000, essa é a taxa de empreendedorismo em 2010. Quer dizer, se voltar só para 2000, opa, fiz alguma coisa errada. Esse aqui é 2000. Essa aqui é 2010, teve uma queda da taxa de empreendedorismo de 26% para 23%, todas as unidades da federação. Isso me preocupava, essa redução do empreendedorismo lia como um problema. A gente analisar esforço do empreendedor medido por horas de trabalho, esse é o mapa em 2000 e esse é o mapa em 2010, houve uma queda de 45 para 40 horas, que é melhor, as pessoas têm mais qualidade de vida, mas que é 5 horas. Então, mais uma evidência de que caiu, vamos dizer, o esforço ao empreendedorismo no Brasil. Se a gente olhar na área do ministro Mercadante, anos de estudo médio dos empreendedores, em 2000 era esse, em 2010, bem mais escuro, teve um salto de alguns anos de estudo, então melhorou a qualidade do empreendedor, reduziu o número e o esforço dos empreendedores. A gente olhar aqui, o lucro dos empreendedores começa a ter uma pista, esse é o lucro em 2000, qualidade dos empreendedores, em 2003 dá no lucro de R$ 1.710 por mês, esse em 2010, quer dizer, tem uma melhora no lucro, cerca de 27%, vou pegar os últimos 10 anos, esse aqui é 2000, e esse, desculpa, esse aqui é 2000, esse aqui é 2010. Então tem um salto bastante impressionante no lucro dos empreendimentos. Daí o nome da minha apresentação, que é Menos Empresas, Melhores Negócios. Então eu estava com essa preocupação, isso aqui pegando o Rio de Janeiro, sendo um pouco bairrista. Isso aqui é o mapa do lucro dos empreendedores no Rio em 2000, nós estamos aqui, né? E em 2010 ela fica mais escuro, né? Então, ou seja, tem um aumento da lucratividade dos pequenos negócios, aqui eu estou incluindo conta próprias, empregadores, empreendedores, como a literatura considera, lato sensu, né? Desde os de subsistência. Então a hipótese básica que eu vou defender aqui é que os negócios de subsistência foram trocados por empregos com carteira e por negócios melhores com maior potencial de acumulação e crescimento. Então são menos concorrentes. Se você perguntar em 2003, a ECINF foi a campo e perguntou para os empreendedores, até 5 empregados, qual o seu principal problema? Se era falta de crédito, formalização, mão de obra, qual o seu problema? A grande resposta, em 2/3 dos casos, era
falta de clientes e excesso de concorrência. E a minha hipótese aqui, que eu vou tentar mostrar para os senhores, é que, na verdade, o que houve foi, vamos pensar aqui numa esquina, a famosa esquina da Carioca aqui do lado, muitos camelôs, etc. Pensa que tinha 2 camelôs por esquina, um camelô virou empregado com carteira, o outro tem um mercado só para ele, e além disso o mercado cresceu, isso se confunde com a própria expansão da classe média. Então, na verdade, isso que me preocupava, eu vejo como uma qualidade. Você tem menos negócios de subsistência e mais negócios maiores. Então, eu vou explorar um pouco dados da PME, vou contar uma história pela PME. O Ricardo Paes de Barros, lá da SAI, fez um trabalho belíssimo com a Pinares, bem consistente com esse. Então, vamos olhar a PME, que vamos até 2013. Essa é a tendência do lucro médio e mediano crescimento de 27%, e a mediana do lucro cresceu 51% de 2003 a 2013, ou seja, um salto não desprezível. Para pegar um pouco a dimensão de pobreza, bota a renda familiar das famílias dos empreendedores, também sobe 35%, sobe até mais, e a renda familiar do trabalho, tá? A mediana sobe 75%, ou seja, é um salto não desprezível. Entre 2003 e 2013, 10 anos também. Maior prosperidade. A PME tem uma característica interessante, que ela acompanha as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, a probabilidade em 2003 de um empreendedor subir na vida passando pela mediana era 27. De cair era 26, mais ou menos equilibrado. Esse 27 se tornou 35 em 2012 para 2013, em um ano. E a probabilidade de cair caiu de 26 para 14. Ou seja, a probabilidade de prosperar, isso é o ponto mais alto da série, chama atenção porque é o ano do PIBinho, onde estamos lá preocupados com as contas nacionais, com o PIBinho, mas nunca tantos subiram tanto e nunca tão poucos caíram tanto no ramo microempresarial. Tá? Então é um dado dinâmico sobre isso. E se botar e fazer a mesma coisa em relação à questão das famílias, é um quadro similar. Seja a renda familiar, o trabalho das famílias, seja um dado dinâmico. Desigualdade do lucro entre os empreendedores teve uma queda de 10 pontos percentuais no Gini, que é uma queda absolutamente grande. O Gini do Brasil caiu 6 pontos, aqui caiu e foi bastante considerado grande, 10 pontos de porcentagem, ou seja, os negócios estão mais homogêneos entre si, e a desigualdade de renda domiciliar per capita do trabalho das famílias de empreendedores também cai 10 pontos de porcentagem por coincidência, ou seja, então aumenta a prosperidade, aumenta as oportunidades de ascensão, cai a vulnerabilidade e cai a desigualdade. Então vou usar aqui um pouco, algo que a gente usa muito em economia do trabalho, que é regressões de salário, fazer regressões de lucro, tentar isolar efeitos. Então é uma regressão bem, um R2 bom, 60%, a regressão de salário com R2 de 40% é ótimo, aqui tem 60%, é um bom ajuste. Para que serve isso? Então, por exemplo, ver a variável anos de estudo, que o ministro estava se referindo aqui. Então, deixa eu pegar aqui, desculpa. Vamos ver a variável ano, comparando negócios iguais em 2003 e 2013, iguais em tudo, mesma educação, mesma região, etc. O lucro é 32%, ou seja, um salto até maior o controlado do que o não controlado. Tá? Então teve negócios iguais tiveram um lucro 32% maior em 2013 do que tiveram em 2003, para isolar o efeito tempo. A gente pegou e rolou uma regressão quantílica, não é quântica, não, é quantílica, por favor. Eles falaram em salto quântico, isso aqui é um salto quantílico. Isso aqui são a base da pirâmide, esse aqui é o meio, esse aqui é o topo. Essa reta aqui, só para... Isso aqui são as retas dos sucessivos anos. Os pobres estão lá e os microempresários do topo estão aqui. É uma reta descendente e que vai expandindo ao longo do tempo. Ou seja,
Os 5% menores lucros tiveram um ganho de 46% e o topo da distribuição teve um ganho de 24%, ou seja, metade. Então tem aqui eu estou comparando pessoas iguais em lugares diferentes da distribuição para dar conta um pouco de heterogeneidade. Então está tendo, vamos dizer, um espetáculo do crescimento na base da distribuição. No topo é menor. A pergunta, o que passou a fazer diferença nos lucros? Tentar analisar isso. Então, por exemplo, o lucro do empresário sem instrução é 74% menor, como se era de esperar, do que um superior incompleto. Só que ele subiu 29% a mais em 10 anos. Ou seja, ele é menor, isso aqui é o retrato dos 10 anos, e esse aqui é a diferença deles. Quer dizer, o empresário analfabeto teve um salto de 29,7 acima do empresário com nível superior incompleto, pelo menos. E fazendo isso para várias dimensões, a gente vê que sempre, quer dizer, quem lucrava menos, olhando a primeira coluna da equação de lucro, são mulheres, cônjuges, negros. Não consigo ler daqui a quantos? 5 minutos? 1 minuto, perfeito. Devia ter perguntado, a minha miopia ia me ajudar. Então, o lucro das mulheres 39% menor, de pretos 23% menor, cônjuges 4% menor, mas todos eles tiveram uma diferença positiva em relação aos seus pares. Tudo que é diferencial negativo diminuiu ao longo do tempo, que a segunda coluna mostra. Se a gente pegar variáveis ligadas ao negócio, negócios pequenos em relação aos maiores, quem não contribui para a Previdência em relação ao que contribui, quem já frequentou qualificação, quem frequenta em relação a quem já concluiu, cooperativado, etc. São atributos positivos, mas o diferencial todo caiu, quase sempre significativo. A única exceção é aqui. Então, quer dizer, negócios mais novos que acabaram de ser instalados há 30 dias, startups, 46% menor do que quem tem mais de 2 anos, mas teve um crescimento de 42% a mais. Ou seja, na base de todos os atributos negativos estão correlacionados, estão com um desempenho melhor. Se a gente pegar geográfico, periferia 14% menor em relação à capital, mas cresceu 3% a mais. Recife e Salvador, 39%, 30%, 40% menor, mas teve um salto de 20% maior. Ou seja, se a gente for descrever a cena dos empreendedores, termino por aqui para não avançar no tempo. Então, basicamente, os últimos 10 anos foram um período onde houve maior prosperidade, reduziu o número de negócios, mas isso eu vejo como qualidade, que me preocupava como qualidade, quer dizer, negócios de subsistência, eles foram sendo tomados pelo emprego com carteira. O brasileiro prefere ter um emprego com carteira, passou a partilhar um mercado maior com menos pessoas, houve um crescimento maior houve um crescimento positivo do lucro. Esse crescimento positivo, houve uma maior oportunidade de ascensão, uma menor chance de regressão e houve uma surpreendente queda de desigualdade dentro desse segmento. E se a gente for ver esse processo, quem está capitaneando esse processo não são os suspeitos usuais, são mulheres, são negros, são analfabetos, são pessoas da periferia, pessoas das cidades nordestinas. E eu confesso aos senhores que isso me surpreendeu. Eu há alguns anos preocupado, até conversava com o Carlos Alberto, de vez em quando, quando a gente se encontrava, olha, esse empreendedorismo no Brasil, ele estava mais positivo do que eu. E agora eu acho que, na verdade, o empreendedorismo de subsistência sendo tirado, optado por um processo com mais potencial de acumulação e crescimento, seja junto à empresa, seja nos próprios negócios. Tá bom? Muito obrigado.